Olha, é o seguinte, está preso o segundo motorista que é suspeito de ter envolvimento no acidente que matou um homem na BR-277 em Curitiba. O acidente aconteceu no dia 13 de julho e a polícia acredita que os motoristas envolvidos estavam fazendo um racha. O homem que conduzia o carro preto era o médico dermatologista Ulisses Mizima Ribeiro, de 43 anos, que confessou em depoimento que realmente era ele que aparece nas imagens antes do acidente. Depois de 20 dias de investigação, os policiais da Delegacia de Delitos de Trânsito conseguiram identificar o veículo que aparece nas imagens, supostamente fazendo um racha. É esse aqui. Com a confirmação, ele foi apreendido e o condutor identificado e preso. Ele afirmou que estava, sim, conduzindo o veículo Volvo, no entanto, negou a prática do racha e não se recorda a velocidade que se encontrava no momento do fato. No dia 13 de julho, Marcelo da Trindade, de 48 anos, funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços à concessionária da rodovia, foi morto. Na época, uma testemunha contou que viu os dois motoristas em alta velocidade. Estava ele e uma Mercedes prata, né? Eles estavam vindo em alta velocidade, eu estava no carro da frente, o meu Logan, né? E quando eu olhei para o espelho, eu vi ele se perdendo e vindo capotar para o canteiro central. Ele capotou, a Mercedes bateu no canteiro ali, se perdeu no canteiro e continuou ainda a seguir para frente. Ulisses Mizima Ribeiro e Silvio Eduardo de Alencar Santos foram indiciados por homicídio doloso, com pena de 20 anos, e mais a prática de racha, o que pode somar mais 3 anos à pena. O laudo demonstra toda a dinâmica do acidente, bem como a velocidade empregada por esses veículos em 3 trechos. E um dos trechos que, momentos antes do acidente, o veículo Volvo encontrava-se com a velocidade de 179 km por hora e o veículo BMW com a velocidade aproximada de 160 km por hora. Após o acidente, o motorista da BMW branca, Silvio Eduardo de Alencar Santos, de 21 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Evangélico de Curitiba, onde permaneceu internado por quase uma semana e saiu sem ficar preso. Na época do acidente, a Polícia Rodoviária Federal já levantava a suspeita de excesso de velocidade dos dois motoristas. Ele vinha em alta velocidade. Tem 2 testemunhas também que presenciaram o fato. A distância que ele percorreu no canteiro central foi em torno de 110 metros, né? O médico dermatologista negou que estivesse fazendo um racha com o condutor da BMW. Mas a polícia confirmou que, além do excesso de velocidade, ele ainda estava com mais pessoas no carro, inclusive 2 crianças. Estava com a esposa, uma amiga e 2 crianças. Seria filho dele, uma de 4 e outra de 8 anos. Ulisses Mizima Ribeiro foi conduzido ao Complexo Médico Penal em Pinhais, onde vai ficar à disposição da Justiça. Na saída da delegacia, ele preferiu manter o silêncio. Qual é a situação desse momento, Dudu? Você quer falar alguma coisa em relação a essas acusações? Não tem nada para dizer, principalmente sobre o que aconteceu? Diante das provas robustas que foram produzidas, não restam dúvidas que, de fato, ocorreu um homicídio com dolo eventual e um racha na direção de veículo com motor. As evidências realmente são muito fortes, né, de um possível racha. Eu estou aqui no estúdio com a doutora Márcia, que é a nossa especialista em segurança, também com a família do Marcelo Trindade. Aqui a gente tem segurando ali o microfone a Marta, né? Aí a dona Hilda, que é a mãe dele, a Márcia, e a Helena, que é filha da Márcia, portanto sobrinha do Marcelo Trindade, que perdeu a vida aí nesse trágico acidente, nesse acidente. Doutora Márcia, a senhora teria uma pergunta para fazer aí pro delegado que está cuidando do caso, né? O doutor Edgar. A Thaís Travessoli está com o doutor Edgar ainda? Vamos dar uma olhadinha lá? Thaís Travessoli, tá com o delegado ainda? A doutora Márcia tem uma pergunta para fazer aqui. Diga lá, doutora Márcia. Bom, primeiramente, cumprimentá-lo pelo excelente serviço. Eu tive a oportunidade de ver o relatório da investigação, muito preciso. Mas ficou comigo uma dúvida. Ele estava acompanhado da esposa, dos filhos, e você já houve oportunidade, se estava acompanhado, de ouvir essas pessoas? Boa tarde, doutora. Satisfação enorme estar falando com a senhora mais uma vez.
A Polícia Civil já procedeu à oitiva dessas pessoas, ainda na data de ontem. O depoimento dela está sendo juntado ao procedimento e vai ser averiguado o depoimento dela com as outras provas que a Polícia Civil já produziu. Eu vou pedir mais um minutinho para o doutor Edgar e também aí para a Thaís Travensoli, porque a família do Marcelo está aqui com a gente e a Marta, que é a irmã dele. O pessoal está muito abalado ainda com toda a situação. O acidente foi no dia 13 de julho. É difícil superar um momento como esse, uma perda como essa, de uma família dentro da família, né? Marta, qual é a pergunta que você gostaria de fazer aí para o doutor Edgar? Primeiramente, sim, agradecer, né? Agradecer a ele, essa equipe dele lá que estão trabalhando, né? Isso, assim, estão indo à frente mesmo, né? Disso, né? E a gente acredita no trabalho deles e muito obrigado por vocês, né? Também, né? Abrir esse espaço pra gente, assim, sabe? Que é bem doloroso mesmo pra gente. É só Deus mesmo para confortar, sabe? E embora eles peguem 3 anos, peguem 20 anos, ali não vai trazer a vida do Marcelo de volta para nós. Mas é um meio de nós saber que eles estão pagando, que a justiça está cobrando deles ali e vai cobrar. A respeito lá que eu quero saber, a gente tá, né, quer saber do Silvio lá, saber como que é a situação dele também, sabe assim, se ele vai... Né? Motorista que já foi preso e foi liberado. Porque o que a gente sabia que ele estava em liberdade, né? Inclusive, acho que deve estar lá festejando, né, com a família, né? Em compensação, nossa família está chorando. A minha irmã mais velha não consegue dormir. Ela chora de dia, vai dormir altas horas da manhã. Minha mãe aqui, assim, o sofrimento dela, que é uma pessoa de idade... 73 anos aqui, sabe assim, eu acho que é a nossa pergunta, assim, saber mesmo se eles vão ficar presos mesmo aí. Nem que fosse por 5 anos, mas seria o meio deles ficar lá fechado e refletir. E isso sim, sabe, para outras pessoas, outros jovens, né? Porque esse cara aí que a gente viu, 42 anos, ele não é um jovem. Ele tinha que ter mais responsabilidade. Então ele não tem nem amor por si próprio e pelo visto que a gente viu aqui, não tem nem amor pelos próprios filhos dele. Vamos fazer essa pergunta então, a Marta bastante emocionada, assim como a irmã Márcia, né, que é mais velha também. Thaís Travensoli, a pergunta que a família está fazendo aqui então para o doutor Edgar é a respeito do motorista, que foi o primeiro que foi identificado aí, o Silvio. Claro, Jason. E, inclusive, o doutor está aqui ouvindo, né, esse relato da familiar. Bom, doutor, o senhor ouviu aqui, né, o que ela disse, inclusive perguntando a respeito do outro motorista, né, o Silvio. De fato, acabou sendo preso, mas hoje responde em liberdade. Isso acaba mexendo muito com a família, o fato de alguém causar todo esse sofrimento, né, e agora estar em liberdade. Primeiramente, a Polícia Civil agradece o reconhecimento pelo nosso trabalho. Se me permite, vou repassar os agradecimentos ao Dr. Leonardo, delegado titular da nossa unidade, nossa equipe de investigação, aos escrivães, à Polícia Rodoviária Federal e à Secretaria Municipal de Transporte. Graças a essa união de esforços, a gente conseguiu elucidar por completo o fato. Em relação à liberdade do Silvio, ele foi preso em flagrante no dia dos fatos. No entanto, posteriormente, por decisão judicial, ele terminou sendo concedida a liberdade provisória sem fiança a esse indivíduo. O papel da Polícia Civil é apurar os fatos delituosos, reconstruir os fatos e comunicar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A permanência dele em liberdade foge do poder, das atribuições da Polícia Civil. Cabe ao Poder Judiciário decidir se eles permanecem presos ou não. No caso do médico, né, a prisão dele, doutor, até me confirma, é de 5 dias. O que pode acontecer também da parte de vocês, polícia? Trata-se de uma prisão temporária de 5 dias. Ao término desse prazo, vamos analisar qual medida iremos adotar. Tá certo, doutor. Jason, volto contigo aí no estúdio. Então, como explicou aqui o doutor, é uma questão realmente da justiça, né? A polícia faz o trabalho de investigação, mas cabe à justiça também tomar algumas decisões, né? Tá certo então, Thaís Travensoli, acompanhando, conversando aí com o doutor Edgar. Alguma observação, doutora Márcia? Reforçar exatamente isso. A Polícia Civil, ela tem como obrigação, né, o que nós fazemos, né, dar as provas, os elementos de prova para que exista uma denúncia pelo Ministério Público e isso sim leve a uma condenação. E eu tenho certeza que é exatamente o que vai acontecer. Queria não passar a oportunidade de demonstrar meus sentimentos de pesar pela falta que vocês estão tendo, né, e ainda continuarão tendo por muito tempo. Mas tenha a segurança de que a Polícia Civil está
fazendo o papel dela. A gente teve a oportunidade de ler algumas peças dessas, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer uma visão disso e com certeza as pessoas responsáveis pelo óbito serão presas. Eventualmente não já, mas com uma condenação futura e quanto mais robustas as provas, isso normalmente a família também nos ajuda muito com isso, quanto mais robustas as provas, mais garantida a condenação deles. Tá bom, doutora, a família continua aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês, para conhecer um pouco mais também do Marcelo, que deixou, né, a família tão precocemente.